Olá, povo de Deus, quinta-feira da 13ª semana do tempo comum, 4 de julho de 2024. A nossa aplicação de hoje é a partir de Amós 7, 10 a 17, Mateus 9, de 1 a 8. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós, vidente: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaac. Pois bem, diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Com o capítulo de hoje, adentramos a uma parte do esquema do livro de Amós que compreende os capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 7 começa com 3 visões arrasadoras contra Israel. O profeta viu uma nuvem de gafanhoto que se aproxima, o mar em chamas, e Deus com o prumo nas mãos para nivelar Israel. O sacerdote de Betel, Amazias, não suportou mais a profecia de Amós e o foi denunciar ao rei Jeroboão. Triste papel de um sacerdote que, ao invés de cuidar da fidelidade de Israel à aliança feita com Deus, serve de alcagueta, denunciando aquele que fazia o papel de porta-voz de Deus. Ao invés de pregar conversão e arrependimento, persegue o homem de Deus que queria o bem do povo. Depois de denunciar o profeta ao rei, Amazias diz a Amós: visionário, vai embora, some para a terra de Judá, vai ganhar a vida fazendo lá tuas profecias. Não me venha profetizar em Betel, isso aqui é santuário real, uma dependência do palácio do rei. Quando a religião está a serviço do poder político, perde sua finalidade e se vende aos interesses do governo. No caso do sacerdote Amazias, é franca vassalagem da religião em relação ao Estado. Conhecemos historicamente um outro tipo de desvio de função da religião no sistema chamado cristandade. Na cristandade, a igreja procura assegurar sua presença e expandir seu poder na sociedade civil, utilizando, antes de tudo, a mediação do Estado. Infelizmente, sempre houve na história líderes religiosos que se submeteram ao poder do Estado buscando benesses e traindo a palavra de Deus. Hoje, o que temos é a prevaricação que assola o Congresso Nacional com a formação de uma bancada que se diz evangélica, mas o autêntico evangelho de Jesus passa longe. O profeta Amós responde ao sacerdote Amazias que ele não é profeta, nem discípulo de profeta, portanto, a profecia não é sua profissão, mas vocação, pois foi Deus que o tirou da criação de gado do reino do sul em Judá e o mandou profetizar no reino do norte em Israel.
E depois disso, Amós radicaliza e profetiza a queda do reino do norte com a desgraça total à família de Jeroboão II. Engana-se quem quer calar a voz dos profetas ao pedido de que mandasse calar seus discípulos. Jesus respondeu: se eles se calarem, as pedras falarão. Portanto, temos a certeza de que a autêntica profecia sempre terá lugar, denunciando as falcatruas dos governos e dos religiosos, quando estes se desviam do sentido da verdadeira religião. Mateus 9, de 1 a 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A narrativa da cura do paralítico nos ajuda a entender como era aplicada a lei do puro e do impuro na Palestina do tempo de Jesus. Era uma lei que segregava, excluía pobres e enfermos, classificados como impuros e julgados como pecadores, devido ao embaralhamento que o sistema da lei fazia entre pureza física e comportamento moral. Nesse sentido, o paralítico era visto como um impuro pela lei física e pecador pela lei moral, e não podia participar do templo. Ora, quando Jesus começa o processo de cura perdoando os pecados do paralítico, os judeus observantes da lei gritaram que é blasfêmia, pois o paralítico continuava paralítico e, como tal, era pecador. Não era possível desembaralhar aquilo que eles tinham mesclado. Por isso, Jesus, ao fazer a segunda etapa da cura, que é pôr o paralítico em pé e apto para andar, diz: faço isso para que vocês entendam que tenho poder para perdoar os pecados. Em outras palavras, com essa cura, Jesus desmascara o sistema injusto que classificava os portadores de deficiência física como deficientes morais, pecadores. Paralítico é uma coisa, pecador é outra. Por isso, Jesus faz a cura em duas etapas. Jesus era um excelente pedagogo. Ele poderia ter simplesmente começado curando o paralítico de seu mal físico. Mas, como ele conhecia bem a ideologia e o coração dos seguidores da lei judaica, ele preferiu perdoar o paralítico primeiro, revelando que ele poderia continuar paralítico e ser puro quanto à lei moral. Aí estava a blasfêmia, denunciada pelos escribas que assistiram à cura. Precisamos aprender com Jesus no enfrentamento dos hipócritas de hoje e denunciar todo tipo de preconceito que continua a segregar pobres, enfermos e portadores de qualquer deficiência física ou moral. Frente ao milagre realizado por Jesus, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Interessante essa expressão, pois a multidão não reconhecia Jesus como Filho de Deus, e sim como um homem com poderes divinos. Isso faz parte da revelação de Jesus aos seus contemporâneos, que não entenderam o mistério da sua vida.
onde a humanidade e a divindade se encontram de maneira perfeita. Um beijo no seu coração.